Gente, a triste realidade é que a Constituição de 88 serviu a muito pouca gente. É por isso que a morte dela está sendo tão pouco chorada. A classe média meritocrática pegou carona nos artigos de proteção do pensamento e da palavra da outra classe média, a patrimonialista, criada no útero do Estado. Foi uma parte dela que sofreu censura e que pegou em armas. E foi essa que escreveu a Constituição de 88. Por isso, ela protegia, se não o bolso, pelo menos a incolumidade do corpo e da opinião da classe média meritocrática que viajava de carona com a classe média não meritocrática. O resumo é simples, gente. Nós pudemos falar livremente de 85 até aqui para que eles pudessem falar livremente. Agora que eles tomaram o poder, não precisam mais disfarçar. E esse é o problema dos regimes de exceção. O tempo que eles duram não conta como aprendizado de democracia, que é coisa que só se aprende na prática. Nós estamos retrocedendo para onde nós estávamos em 64. Eles estão instalando, com 59 anos de atraso, a exata mesma ditadura que eles queriam ter instalado lá em 1964. E a diferença entre a ditadura que nós tivemos e a ditadura que nós podíamos ter tido naquela ocasião está aí de volta na nossa cara. A ditadura militar censurava uma matéria, uma música, um livro. Essa de hoje assassina virtualmente de uma vez para sempre e sumariamente o jornalista, o músico, o escritor que, quando não foge para o exílio, fica banido e desmonetizado para sempre nas redes sociais, que é onde hoje se publica pensamento e se ganha vida. Gente, democracia é simples. Democracia existe quando o povo manda no governo e não existe quando o governo manda no povo. O Brasil nunca chegou nem perto disso. E o favelão nacional, então, nunca teve nada. Nunca viveu sob o império de outra lei que não fosse a do cão. E quando ousou prender o governo que roubava o povo, a resposta está aí num paroxismo de fúria absoluta. Ontem, gente, o direto ao ponto do Adalberto Piotto, lá na TV Jovem Pan, que, diga-se de passagem, tem se defendido da violência de que ela está ameaçada com uma dignidade exemplar, falando de Brasil mais do que dela mesmo, juntou na bancada a velha guarda do judiciário brasileiro. Estavam lá o Ives Gandra, o Almir Pazianotto, o César Dario Mariano da Silva, o Fernando Capês. Há pouca gente que resta ainda com memória dos tempos em que tinha decência dentro do Poder Judiciário. E o Pazianotto, a certa altura, pegou na veia, gente. Ele chamou a atenção dos demais, que estavam discutindo racional e serenamente esse Brasil bandalho do PT, em termos deslocadissimamente elevados, para a distância que o povo do Brasil real está de valores como a divisão de poderes, o constitucionalismo e o Estado de Direito. E na hora, cara, me veio à cabeça a imagem que sempre me bate quando eu assisto esses debates na TV, que é a do Zé Dirceu se afogando em gargalhadas diante desse tom e desses argumentos elevados. Gente, vamos cair na real. Uma das defesas mais amplas e mais veementes da liberdade de expressão registrada nos anais do judiciário brasileiro é do Alexandre de Moraes em pessoa, e dada apenas 5 anos na sentença que ele deu na ADI 4451. Logo, gente, ninguém sabe melhor que ele o tamanho das agressões que ele está praticando. Isso é uma confissão de dolo. A Constituição brasileira está sendo assassinada pelos seus próprios guarda-costas. É só rememorar, gente.
Primeiro, eles corromperam o Congresso Nacional inteiro, né, com o concurso dos ladrões privados, que acabam de ser descondenados depois da descondenação dos ladrões públicos, né? E então eles passaram a chantagear os congressistas que eles próprios corromperam, né, com aquele esquema que o Getúlio Vargas, né, o pai espiritual do Lula e o filho espiritual do Juan Domingo Perón, o cara que destruiu a Argentina para sempre, criou, né, que é aquele famoso mote da ditadura, que virou também o mote da ditadura getulista. Para os inimigos, todo. Para os amigos, todo. Para os inimigos, ni justiça. E está aí, gente. Agora é a polícia que está sendo presa pelos ladrões. Agora a gente está vindo aí em ritmo de rolo compressor, como tudo mais nesse governo, nessa reforma tributária. Não tem nada nela para nós. É mais uma peça num projeto de poder, né? Um mecanismo de concentração do dinheiro dos impostos nas mãos do Lula, né? Que vai se juntar aos 7 terabytes de grampos lá da Vaza Jato, né, reservados pelo outro advogado do Lula, plantado no STF antes desse último, né, para uso exclusivo do patrão dele. Né. É com esse tipo de argumento, né, que essa gente amansa o opositor e convence deputados e senadores a votarem contra si mesmos e a votarem contra o Brasil. Esse é mais um PL 2630, né, que vem naquele mesmo ritmo de empurra-empurra, só que dessa vez não é para calar a população. Esse aí é para calar os governadores que estão aí, de onde podem sair candidatos à presidência em 2026, e os prefeitos que vão ser eleitos no ano que vem. É mais um argumento irrefutável que está sendo montado, né, para roubar a voz do eleitorado, né, para matar o restinho de poder que emana do povo. Como cereja desse bolo, né, tá também voltando ao passado na decisão sobre o CARF que está embutida nesse pacote da reforma tributária. O CARF é o fórum que decide as disputas sobre impostos devidos ou indevidos, né? E eles querem a volta do indúbio pró-ladrão, né? O tal voto de qualidade que vem junto com a reforma tributária devolve aos bate-paus da Receita Federal, na pessoa do presidente da turma de cada julgamento, nesse CARF, o voto de desempate. Em 2020, uma alteração legal proposta pelo senador suplente Luiz Oswaldo Pastore, que passou por puro acidente, né, determinou que os empates fossem resolvidos em favor dos contribuintes, como é norma fundamental do direito planetário, né? Indúbio pro réu. Nos 2 anos que isso durou, valeu 59 bi a menos arrancados da economia viva pela economia morta. Agora, eles querem que tudo volte ao normal, né, na democracia relativa do lulismo. Quem for preso pelo Alexandre de Moraes sempre pode pedir recurso ao Alexandre de Moraes. E quem for achacado pela Receita Federal sempre pode pedir recurso à Receita Federal. O resultado desse tipo de coisa, gente, é o que o censo de 2022 mediu com precisão científica. Entre 1995 e 2022, nós crescemos míseros 0,8% ao ano, num mundo onde tinha gente crescendo mais que isso por mês, como, aliás, tinha sido o desempenho do Brasil nos famigerados anos de chumbo. A produtividade na indústria na era PT caiu em média 0,4% a cada ano, até chegar nesse nosso momento brilhante em que todas as indústrias automobilísticas, de onde o sindicalista de Garanhuns saltou para a política nacional, fecharam literalmente as portas das suas filiais brasileiras. Lá se foi, gente, o bônus demográfico. A população nos últimos 12 anos, né, no limite da miséria, cresceu a um ritmo de 0,52%,
quer dizer, decresceu. É padrão japonês, né? Demograficamente falando, nós estamos velhos sem nunca termos sido jovens. O PT roubou a juventude do Brasil como sociedade. E não existe exemplo histórico de sociedade que tenha ficado rica, tendo mais gente em idade de se aposentar do que gente em idade de começar a trabalhar. A queda na educação, então, foi vertiginosa, né? Porque o pouco que tinha de bom nesse setor foi destruído com o propósito único e exclusivo de transformar o sistema educacional brasileiro na principal arma de tomada do poder do lulismo. Gente, são 4 ou 5 gerações de brasileiros que permanecem estagnadas economicamente e andando desabaladamente para trás em nível de educação para preparar o país para esse momento de glória e de assumido delírio de onipotência do lulismo. Comunista com orgulho, aquele tempo de liberdade de expressão como valor absoluto acabou no Brasil, esqueçam isso. E qual é a perspectiva? Qual é a função desse Foro de São Paulo? Resolver os problemas do Brasil? Recuperar o tempo perdido? Inverter essa rota de desastre com o concurso das luzes do traficante Nicolás Maduro, do estuprador Daniel Ortega e de próceres da causa da civilização do calibre das Farc da Colômbia, né? Ou dos genocidas da Ásia e da Eurásia? Não, gente, o Pazianotto tem toda a razão. Chega de eufemismos. Analisar técnica e racional e serenamente atos de pura violência como esses que nós temos sofrido, como as televisões não se cansam de fazer, só ajuda a piorar o quadro. Não tem mais lei, não tem mais ordem, não tem mais Constituição. É de violência pura e simples e não de nuances jurídicas que se trata. E violência, gente, se responde, se não com violência, com gritos de repúdio, no mínimo, né? Com denúncias, com confronto. Né? O Brasil, gente, em especial as suas elites, ou pelo menos a metade dele, está vivendo uma espécie de síndrome de Estocolmo coletiva. Ele se apaixonou pelo seu sequestrador, que morde e assopra há 40 anos. Ok, o assaltante que põe a arma na sua cara, né, sempre tem a vantagem da surpresa. Mas esse momento do perder o mané, né, já passou faz tempo. Agora, gente, cada centímetro que eles avançam sem reação garante o próximo quilômetro de ocupação.